Eu vou mostrar aqui pra vocês como a minha calça ela tá bem larga. Então, é sinal que eu perdi muito peso, né? Essa calça era bem apertada de mim. E agora ela tá bem larga, o cinto também. Antes o cinto eu não conseguia usar ele. E agora ele já tá no segundo furo. Eu já conhecia o jejum intermitente. Na verdade, eu já fiz o jejum há muitos anos atrás, antes mesmo da pandemia. Então eu já conhecia o jejum, porém eu não foquei no jejum. Eu cheguei a perder bastante quilos, só que eu esqueci o jejum, deixei o jejum pra lá. Hoje eu resolvi fazer do jejum o meu estilo de vida. Como que eu vi que eu precisava novamente ter esse estilo de vida? Foi depois da pandemia. A gente sabe que a pandemia foi uma época turbulenta, né? Muitas pessoas, ficaram em casa, trancadas e tudo mais. Nessa época eu vi que eu comecei a engordar. Eu engordei muito mesmo depois que eu montei a minha loja. Um processo, de montar a loja, de estoque, preocupação com aluguel e tudo mais, eu fui engordando. Eu passava o dia todo na loja e eu não levava de casa ali um lanchinho mais saudável, um almoço, algo assim para beliscar durante a tarde, um cafezinho da tarde, eu não levava de casa. Então lá, minha loja era bem ao lado de uma conveniência. Eu sempre consumia muito salgadinho, refrigerante, suco, todas as tardes. E eu vi que eu fui inchando, que eu fui adquirindo muito peso. Com isso, a minha saúde ela foi ficando debilitada. No meu dia a dia, para caminhar, para fazer um exercício, é um cansaço normal de subir e descer uma escada. Eu moro em uma casa de 2 pisos, 2 andares, então para subir e descer escada eu tinha um pouco de dificuldade. E com isso eu fui percebendo que eu precisava dar um jeito nessa situação. Então eu resolvi adotar o jejum intermitente como o meu estilo de vida. Antes de dar início ao jejum intermitente, eu já tinha feito outras dietas. Dietas restritivas, dietas assim, cabulosas, Mas eu vi que não adiantou para mim. Então eu pensei, não, eu vou fazer algo que agora vai dar certo. E está dando certo. Com esse jejum intermitente eu já perdi mais de 10 quilos e eu vejo no dia a dia, na pele, no cabelo, na disposição principalmente, que antes faltava em minha disposição para subir dessa escada, para fazer atividade, para caminhar, Eu moro bem perto da praia, então para caminhar na praia, tudo isso eu sentia no dia a dia, A falta de disposição. Eu já fiz outras dietas que foram pouco eficientes. A gente sabe que hoje em dia tem muitas dietas, muitas mesmo. Então eu fui fazendo aquela que restringe somente a gordura e a outra restringe somente o carboidrato e assim por diante. Fui fazendo essas dietas malucas. Mas eu vi que nenhuma delas resolvia para mim. Eu não me dava bem com nenhuma dessas dietas. E eu pensei, não, eu tenho que fazer algo diferente. Então agora no final de 2025 eu resolvi adotar o jejum intermitente como meu estilo de vida. Eu pensei, não, eu vou adotar o jejum intermitente de uma vez por todas. E até então tem dado muito resultado. Eu perdi mais de 10 quilos, eu estava muito inchada, até depois aqui eu já vou colocar uma foto aqui no cantinho para vocês verem, como eu estava muito inchada. E no final de 2025 eu pensei, não, é agora ou nunca. Porque a gente chega uma hora que a gente cansa, A gente cansa do peso, não ter uma roupa adequada, Porque fica bom num lado e fica sobrando no outro e assim por diante. Então eu decidi, em 2025, no finalzinho, do ano, fazer o jejum intermitente. Claro, eu comecei aos pouquinhos. Eu comecei ali com protocolos menores e fui aumentando aos poucos. Até que esse ano, no final, bem ali em dezembro para janeiro, eu fiz então um protocolo que eu denominei 7 léguas, que é um protocolo maior.
que envolve ali vários dias, né? Que são 5 dias, 6 dias, depende da pessoa, até 7 dias de jejum. Claro, isso tudo com cuidado. Quem, né, tem comorbidade, é bom procurar o seu médico de confiança e tá explicando, falando para ele que você quer dar início ao jejum intermitente. Para mim tem sido maravilhoso. Claro que eu faço com muito cuidado. Esse protocolo, ele tem ali os cuidados que é com a água com sal, eletrólitos que a gente tem que tomar durante o processo, e probióticos também é importante. Até mais pra frente eu quero fazer um vídeo sobre isso. Então o estilo de vida, né, de jejum intermitente, ele não é simplesmente fazer o jejum. Tem todo um cuidado, todo um preparo por trás desse estilo de vida. O corpo, ele reage de uma forma a cada protocolo que você faz de jejum. E eu vi que o jejum prolongado, que é acima ali de 24 horas, o nosso corpo chega na fase da cetose, que é o que eu queria atingir. Assim que você para de comer carboidratos e que você dá início ao seu jejum, né, ao seu protocolo, seja de 12, 16 horas e assim por diante, você tem um nível de açúcar no sangue. Quando você dá início ao jejum, esse açúcar ele tende a cair. Lá por uma certa altura do seu jejum, depois de algumas horas, vai depender, né, de cada corpo reage de um jeito, depende também da quantidade de açúcar no seu sangue. Quando esse açúcar acaba, né, no sangue, o corpo, ele é inteligente, ele vai para o fígado. Então lá tem armazenado o açúcar também, é o glicogênio. Então o corpo ele passa a usar o açúcar do fígado. Depois que o corpo consumiu toda a energia, todo o açúcar que tinha no fígado, a reserva do fígado, então o seu corpo vai queimar gordura. Ele passa para o próximo estágio, que é queimar a gordura do nosso corpo que está acumulada, né? Gordura na barriga, gordura nos tecidos, né, adiposos. Então esse se chama o processo de cetose e é um processo que demora. Ele pode variar aí de pessoas para pessoas, né? Pode ser que a pessoa em 20 horas já consiga cetose, outros não, outros precisam de mais tempo. Então, como eu vi que eu queria estar, né, em cetose para poder queimar a minha gordura, meu estoque de gordura mais rápido, eu resolvi fazer esse jejum prolongado, né? O jejum ali de 5 dias, 6 dias, 7 dias. E tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo e é compreensível. Eu sempre lembro, né? Até já falei no meu outro vídeo anterior aqui no canal, que as coisas têm que ser aos poucos. Sempre que você for fazer um projeto, você for fazer algo assim que é grande, né, na sua vida, eu creio, né, que perder peso é algo grande, vai mudar, né, a sua fisionomia. Você era uma pessoa bem gordinha, cheinha, e você passa a ser uma pessoa magra. Então tudo muda. Quando você vai fazer um projeto grande, algo na sua vida, começa aos poucos. Eu já venho fazendo esse projeto desde o ano passado, no final do ano passado, fazendo protocolos menores primeiro, para depois passar para os protocolos maiores. Isso tudo com paciência. Até mesmo o jejum prolongado que eu estou fazendo, eu não faço direto. Eu me preparo primeiro para depois entrar nesse projeto. Eu me preparo psicologicamente, converso com todos aqui em casa e falo, eu vou entrar num projeto de 5 dias de jejum. Então todos que estão aqui na minha casa já sabem e me ajudam com isso. Isso é importante, você ter o apoio da sua família, porque não é fácil, a gente sabe que quem, né, é acostumado a beliscar, comer um pãozinho, de repente fazer jejum,
é algo drástico, né? Que vai mudar, sim, o seu humor, né? O seu corpo. Então, você tem que estar atento a isso. E fazer ali com alegria, né? Eu sempre falo, tudo que a gente faz com alegria, com positividade. Não comece a fazer o jejum já de forma errada, né? Assim que eu digo, de mau humor, eu vou fazendo de forma obrigatória. Não, tem que ser de forma leve, assim, bem pensado, para então obter o resultado necessário, né? O resultado desejado. Muitas pessoas, elas ficam preocupadas com o fato de o açúcar no sangue acabar definitivamente e a pessoa ficar ali fraca, né? Bem fraca, a ponto até de desmaiar. O nosso corpo, ele é inteligente. O próprio organismo, ele fabrica o açúcar. Ele retira ali o açúcar da nossa gordura, do nosso músculo, e ele fabrica essa quantidade de açúcar para se manter constante. Porque ele sabe que talvez tão cedo a gente não vai receber alimento. Então ele é inteligente, ele sabe, é uma máquina, né, no nosso corpo. Então ele fabrica esse pouquinho de açúcar para a gente continuar, né, fazendo os nossos afazeres e tudo mais. E o resto, né, do nosso tecido adiposo aqui gorduroso, né, dessa gordura acumulada, ele vai usando como combustível também. Graças a Deus, né, que a gente tem essa ferramenta maravilhosa da natureza, né? Eu digo que é da natureza porque não é um remédio, né? É algo que tu simplesmente vai lá e faz, que é o jejum intermitente. Então eu fico muito feliz de ter você aqui até esse final, né, do vídeo, me acompanhando. Se inscreva no canal também. Então eu agradeço de você estar me assistindo até agora, até o final do vídeo. Obrigada. Eu vou mostrar aqui pra vocês como a minha calça, ela tá bem larga. Então, é sinal que eu perdi muito peso, né? Essa calça era bem apertada de mim. E agora ela tá bem larga, o cinto também. Antes o cinto eu não conseguia usar ele. E agora ele já tá no segundo furo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá. Então, como podem ver, ela ficou bem larga, né? Ela ficou bem assim, folgada. E o que tá segurando bem ela mesmo é o cinto. Então, o jejum intermitente vale muito a pena.